Que tal deixar o passado de lado e construir um futuro ainda melhor? Hoje eu recebo a Letícia Ravagnani. Ela é uma psicóloga, mestre em análise do comportamento. E nós vamos falar hoje sobre baixa autoestima. Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Lê, vamos falar sobre baixa autoestima, que afeta muitas mulheres principalmente. O que a psicologia explica sobre isso? E aliás, eu vou te fazer umas perguntas que você vai dar risada, porque eu não entendo nada. Vamos começar. O que seria autoestima? Autoestima é aquilo que eu penso sobre mim mesma. Se eu tenho uma baixa autoestima, significa que eu tenho uma percepção negativa de mim. Se eu tenho uma autoestima, significa que eu tenho uma boa percepção de mim. Ótimo. Isso não é estático. Uma vez, estabelecido, vai ficar assim para sempre. Eu posso ter momentos na vida em que eu me sinta melhor e momentos na vida em que eu tenha uma visão um pouco mais pessimista ou ruim de mim mesma. Isso seria uma pessoa bipolar? Não, uma pessoa bipolar, ela é classificada um transtorno, de ansiedade, e ele é definido pela alteração de humor. Então ela altera momentos em que ela está deprimida e momentos em que ela está em episódios maníacos, que a gente fala, que ela está muito excitada, se sentindo muito capaz, muito inteligente. Baixa autoestima, você acha que potencializa mais ainda na TPM? A TPM, ela envolve alterações hormonais, Então não é a autoestima da pessoa que vai interferir na TPM, nem a TPM que vai interferir na autoestima, são dois eventos separados. Mas a gente não pode deixar de associar as coisas, Então pode ser que uma pessoa que tem uma percepção negativa dela, que tem uma baixa autoestima, tenha uma TPM mais sensível do que uma que tem uma alta autoestima. E como é que cura isso, né? Tem cura? Não é cura porque não é doença. Não é doença? Não é uma doença. Gente, não é doença, melhor coisa. Não é uma doença. E é aquilo que eu falei antes, você não é uma coisa estática, Uma vez você com baixa autoestima, para sempre você vai ter baixa autoestima. Não, você pode aprender a se olhar de uma maneira diferente. O que define a autoestima? A criação. O meio? O meio, principalmente a família. Então, se você foi criada por uma família onde as pessoas se preocupam com o sentimento uma das outras, provavelmente você vai crescer sabendo falar sobre o que você sente e sobre quem você é. Então a chance de você ter uma alta autoestima é maior do que uma pessoa que não nasceu numa família como essas, por exemplo. Então aquele pai que o garotinho tá lá na mesa no almoço, chega e fala, papai, não, espera, não fala agora, depois você fala. Ele vai reprimindo e aquilo ele... aquela família que não valoriza o sentimento uns dos outros, geralmente ela produz filhos, irmãos com baixa autoestima. Na adolescência a gente acaba percebendo, eu tenho sobrinhos também, acaba percebendo que eles se isolam um pouco mais. Até tinha te perguntado a questão da idade. Não tem uma idade ou varia de pessoa para pessoa, de mulher, adolescente? Não, a autoestima ela vai sendo desenvolvida ao longo da vida. É óbvio que quanto mais madura a pessoa for, mais percepção sobre ela mesma ela tem. E assim ela tem condições de ter uma autoestima melhorada. Então a tendência é que a autoestima vá crescendo com a maturidade. Você falou de maturidade. Porém, a maturidade, Lê, a gente acaba, querendo ou não, trazendo uma bagagem. Essa bagagem, quando a pessoa não resolve, por exemplo, algumas situações amorosas, algumas rejeições, provoca mais ainda. Uma pessoa que tem, por exemplo, histórico afetivo, de relações afetivas, mal sucedido, não engatou um relacionamento, nunca casou, ou casou e separou por alguma razão, todos esses fatores influenciam na autoestima dela. Se ela não vier a conversar isso com alguém, com um terapeuta principalmente, pode ser que ela nunca supere. E pode ser que ela sempre venha a olhar para ela como menor do que os outros. E isso é um problema. Isso se resolve com um certo tempo de análise ou não? Sim. Autoconhecimento é a ferramenta principal da terapia. A
A terapia produz, né, autoconhecimento, a pessoa vai se conhecendo. E quanto mais ela se conhece, mais condições de se ver positivamente ela tem. Você tem alguma referência de algum caso, sem nomes, claro, mas assim, de tempo, só pra gente ter uma ideia? Por exemplo, eu tô com uma amiga que até me ligou quando eu falei que eu iria fazer essa pauta com você. Nossa, pergunta pra ela isso. Até tem uma das perguntas aqui que são especificamente, assim, pra algumas pessoas que mandaram. E como é que... Quanto tempo para que ela tenha mais ânimo, eu não sei, para que ela tenha esperança até de se livrar disso? Depende do tanto de tempo de vida que ela sofreu. Então, quer dizer, uma pessoa que tem mais idade e ficou muito tempo se olhando de um jeito negativo, provavelmente vai demorar mais tempo para inverter essa equação. Tô rindo de nervosa, viu, gente? Não é ironia não da minha parte, mas é de nervoso porque eu conheço a pessoa e eu também tento ajudar da melhor forma possível. Até vou te indicar algumas clientes, pacientes, né? Então, assim, o tempo, não existe um tempo pré-determinado para resolver essa questão, né? Porque outras vão aparecendo. Lê, desculpa, mas gente, tem tanta coisa pra gente falar aqui. Tem sobre ciúmes, ansiedade, tá vendo como é complexo, né? Enorme, eu fui pesquisar e falei, eu não vou saber, cara, mas a gente tem que fazer porque a gente tem que partir de algum ponto. E partindo disso, a baixa autoestima, ela faz com que a pessoa desista dos objetivos, ela não consegue encarar as metas, ela até faz, mas ela não consegue concluir. Pode ser. Se ela, é aquilo que eu falei, se ela cresceu num ambiente que valoriza aquilo que ela faz, ela vai lá, se expõe, tenta, se deu certo ela comemora, se deu errado, ela aprende com o erro, né? Isso que seria o normal, vamos dizer assim, o esperado. Quando não é assim, a pessoa tenta, erra e a família ainda vai lá e massacra, né? É bem mais fácil essa pessoa passar a desistir das coisas com mais facilidade. Para ela, Então, você ter, né, você ser uma pessoa que desiste ou uma pessoa que persiste, está altamente relacionado com aquilo que você aprendeu sobre você, principalmente com o teu meio familiar. E assim, família que a gente fala hoje em dia é muito extenso, né? Família pode ser a avó que te criou, sim, pode ser o pai com o pai que te criaram, a mãe com a mãe. Família é, né, muito extenso esse conceito. Então, aquelas pessoas que são referência para você, que te passam valores, né, e te ensinam a olhar para você mesmo e valorizam aquilo que você sente. Eu acho que a gente também tem que ter a consciência de que não precisa, sei lá, eu acho que, talvez o que eu vou dizer aqui, mas eu acho que tem que tentar, independente com autoestima ou sem autoestima, eu acho que você tem que tentar, porque pode dar certo para quem tem uma autoestima mega boa e a 100%, como se diz, 100% de chance de dar errado é para todos. Mas não a gente já tem. Não a gente já tem, né? A ideia, eu acho que principal é assim, se você, o que faz ter autoestima? É ter sucesso. O que faz ter sucesso? É fazer. Então você fica num ciclo. Se você não faz, você continua não tendo acesso ao sucesso e continua se vendo negativamente. Se você faz e tem acesso ao sucesso, a tendência é você tentar de novo, porque aquela vez deu certo. E é viciante, né? E aí você vai, né, se baseando nas experiências do passado, que vão desenvolvendo mais chance de você testar e tentar e se expor, que a gente fala. Então, a terapia trabalha muito essa ideia, né, de dividir os objetivos em metas menores, por exemplo. Em vez de você focar numa coisa muito grande, você vai focar numa coisa menor, que a chance de você conquistar é maior. E quando você conquista, você se sente bem com você mesma. Isso faz com que você tente mais vezes. E aí a coisa vai se desenvolvendo. Pequenos objetivos, até diários, semanais, mensais. É muito comum as pessoas chegarem no consultório dizendo que não conseguem fazer nada, que não levam nada até o final. E aí você vai investigar e você percebe que ou essa pessoa estabeleceu objetivos inalcançáveis, né, impossíveis de serem alcançados, ou fora da realidade mesmo. Então a chance dela se frustrar é muito grande. E a terapia vai dividir esses objetivos. Primeiro, né, definir um objetivo que seja possível de alcançar e depois definir metas, para que no final você consiga aquele objetivo. Olê, agora eu vou te perguntar uma coisa. Com as redes sociais aflorou demais aí numa boa época o consumismo. E aí a gente está tendo, né, a quarentena, toda essa mudança do novo normal.
Mas mesmo assim as pessoas continuam consumindo, continuam postando, seja o look do dia, seja o homeware maravilhoso. E algumas mulheres, elas se comparam muito. Essa comparação, ela é prejudicial, né? Na maioria das vezes, sim. Né? O ideal é que eu me compare comigo mesma. Eu não posso usar uma outra pessoa como referência para avaliar se eu estou bem ou se eu estou mal, porque eu sempre vou estar aquém, sempre vou estar a menos do que ela. Né? Eu preciso me comparar eu comigo mesma, ou com pessoas que viveram uma situação semelhante com a minha, por exemplo. Não adianta eu querer me comparar com um psicólogo que tem 30 anos de formada. Eu preciso me comparar com as pessoas que se formaram junto comigo. Aí eu tenho condições, né, de comparar. Agora, essa questão da internet, das redes sociais, é um recorte da vida, né? E é um recorte daquilo que é bonito. E é tudo tão perfeito, né? É tudo perfeito. Parece uma revista Caras, é o casamento perfeito, a família feliz, a casa maravilhosa, o carro que você olha e tudo fala, que gente, você não tem. tudo perfeito. Você sabia que isso daí desenvolveu, até estão catalogando um novo transtorno que chama FOMO, que é a ansiedade que as pessoas sentem de estarem perdendo alguma coisa. Olha só que maluco. Uma sensação de vazio. Sensação que as coisas estão acontecendo, que o mundo está vivendo e que você está parado. Você está lá mexendo no seu celular, aí você vê um está em Ibiza, outro está em Fernando de Noronha, e você está aqui, na Vila Madalena. Aí você continua olhando, a outra está Mykonos, aí você fala, pô, o mundo está acontecendo e eu estou parada. Né? Então está sendo aí classificado um novo transtorno de ansiedade, que é a sensação de estar perdendo alguma coisa. Ai, né? E aí tem a outra também, que é a questão assim, uma tá magra, quer ganhar massa muscular. A outra que tem, mas também não está feliz. Está se sentindo feia. Que loucura isso, né? As mulheres são muito cruéis com elas mesmas. Né? E eu acho que enquanto a gente não entender que as mulheres precisam dar a mão, de verdade, não é aquela história, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Não é verdade aquilo, as pessoas não levam Parar de adiante. competir, né? Parar de competir, tá melhorando. Ajudar uma outra. Né? Mas é muito cultural isso também. Talvez a gente consiga chegar num lugar mais confortável. Mas eu tenho a impressão que a gente vem um movimento aí de autoaceitação importante na internet também. Então tem o inverso, tem aquelas pessoas que postam a vida perfeita, né? E tem aquelas que vêm mostrando aí a aceitação do corpo como ele é. Sim. E vem ganhando. Outro dia apareceu uma matéria do Fantástico falando sobre um Instagram de uma moça que fala sobre essa questão de corpo, de aceitar o corpo como ele é. E ela tem milhões de seguidores, assim como aquela que posta o treino do dia. Isso é muito legal, porque cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem a sua beleza, você tem a sua, eu tenho a outra também. Enfim, eu vi outro dia uma moça que ela sofreu uma queimadura, assim, no corpo inteiro. E até mostrou o casal, e ela dando uma lição, assim, de autoestima. Que eu falei, gente, toda vez que eu me sentir meio borocochô, eu vou olhar esse Insta aqui, porque realmente alimenta, nutre, sabe? Você fala, caramba, como assim? Deixa de ser maluca, né? Porque é uma neurose. Entra numa neura de achar que o que a gente tem é pouco, que não é suficiente. Né? Há uns anos atrás, eu até brinco com os meus alunos que toda vez que eu me sinto desanimada, que eu falo, putz, vou ter que dar aula, nossa, falar 500 vezes a mesma coisa, não aguento mais. Eu penso, nossa, imagina se eu tivesse que acordar e ir para uma loja vender parafuso. Todo dia. Arroz com parafuso. Qual que é o tamanho do parafuso que o senhor quer? Um parafuso pequeno, grande? Quer dizer, olha, né? Pô, não tem do que reclamar. A rotina. Né? Então, volta e meia, a gente precisa fazer esse exercício para valorizar aquilo que a gente tem, porque é muito fácil se perder, principalmente com essa coisa das redes sociais. Talvez esse vazio venha de uma ingratidão nossa, né? De não ser grato pelas coisas que a gente tem. Talvez não reconhecer. Não reconhecer, né? E tem outra questão importante que eu acho que vale a pena a gente falar. Aparentemente, hoje em dia, ninguém mais pode ser infeliz. Você já reparou? Ai, meu pai. Não pode demonstrar a realidade. Você não pode né? demonstrar que você está bonita. Tem que estar aqui, falar, gente. Estou aqui na pose porque eu não posso mostrar para vocês que eu estou cheia de ruga e o sol está me acabando aqui, ó. Quer dizer, a gente não pode mostrar os defeitos. Eu estou tentando aqui, ó. Daqui a pouco eu estou assim, ó. E isso torna uma Vou me libertar aqui junto com a psicóloga. Pronto. Porque cria uma necessidade desnecessária. Olha lá, não tá bonito, Primeiro, não, mau humor todo mundo tem, dia ruim todo mundo tem,
Tem dias que você reclama da vida, tem dias que você se acha mais feia, tem dias que você acha que tudo tá ruim. E tudo bem, né? Tudo bem. Tudo o que vai bem. tornar isso um problema é a frequência. Se você numa semana acorda 5 vezes por semana achando que a sua vida é uma porcaria, aí a gente precisa pensar melhor no que está acontecendo. Boa. A partir de que momento eu posso identificar alguns sintomas e procurar ajuda? A partir do momento que você... Como é que eu posso usar? Me fugiu a palavra. A partir do momento que você traz problemas para a sua qualidade de vida, você compromete a sua qualidade de vida. Então você deixa de sair porque você se sente feia, você deixa de ir a um encontro porque você acha que o cara não vai gostar de você, você deixa de ir numa entrevista de emprego porque você acha que você não sabe o tanto que deveria saber. Aí a gente entra com a questão de que está comprometendo a qualidade de vida da pessoa. E aí caberia um processo terapêutico. Entendeu? Se identificou com alguma dessas questões que a gente colocou aqui? Então, procure ajuda o quanto antes, tá bom? E se você gostou desse vídeo, compartilhe o quanto antes. Mas não acabou não, tem mais. Lê, como mudar esses hábitos negativos e como criar novos hábitos para ter uma nova versão de si mesmo. Fazendo. Se você ficar esperando a segurança, se você ficar esperando se sentir capaz, se você ficar esperando não ter medo, a vida vai passar e você vai ficar no mesmo lugar. Então, muitas vezes a gente vai se ver obrigado a fazer coisas, mesmo se sentindo insegura, para sofrer as consequências daquilo, porque se der certo vai ser muito bom. Vai te dar a ideia, né, que mesmo achando que não dando certo, você fez e deu certo, olha que maravilhoso. E saiu do lugar, né? E saiu do lugar. Então não tem muito o que fazer, né? Não é a ideia mais adequada é você se expor, é você tentar e correr o risco. E deixar a vida trazer as consequências e aprender com elas. E ultrapassar esse medo, porque atrás dele pode ter uma nova perspectiva de vida, algo tão maravilhoso, né? E o erro pode trazer aprendizagem. Sim. Né? Então, de alguma forma, você vai ter algum ganho. Ou porque você conquistou aquilo que você queria, ou porque você entendeu que não era daquele jeito. Você falou sobre o meio. Eu fiquei pensando aqui sobre aquele pai, sobre aquela mãe que coloca a criança para baixo. Ou até mesmo o amigo. Às vezes você tem uma novidade, quer compartilhar, quer dividir, vai lá todo empolgado e a pessoa... É porque ela não está naquele momento, ela não está na mesma vibração da sua expectativa, né? E aquilo frustra. É porque não é todo mundo que sabe comunicar afeto. Né? Essa é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. As pessoas, elas podem até ficar felizes umas pelas outras, mas ainda hoje é constrangedor. Se bem que com as redes sociais acho que diminui um pouco, porque escrever é mais fácil do que você falar. Então as pessoas têm elogiado umas às outras nas redes sociais. Coisa que não acontece ao vivo, por exemplo. Então, alguém conquistou, né? A sua amiga terminou o doutorado, você vai lá e fala, nossa, orgulho na rede social, palminho, não sei o que e tal. Você não faria isso cara a cara. Pode até ser que faça, Sim. mas a chance Algumas de fazer pessoas. escrevendo aumentou muito. Pro bom e pro ruim. E tem o Ctrl-C, Ctrl-V também, né? Tem. Que você pega uma frase bonita e coloca lá. Mas, de qualquer forma, as pessoas estão Tá lá. comunicando mais. Né, a felicidade pelo outro, Sim. da conquista do outro. E a gente não pode deixar de pensar que assim, um pai e uma mãe tiveram um pai e uma mãe, que tiveram um pai e uma mãe. Então alguém chega no consultório com uma queixa, a primeira coisa que eu tento investigar é o que ele sabe da história de vida dos pais, por exemplo. As sombras, né? Você sabe o que aconteceu com seus pais? Como é que foi o casamento deles? Eles se casaram apaixonados? Aí você olha a pessoa e fala, não sei, ela sabe pouco sobre a vida dela. E ela precisa entender, porque o pai foi criado por um pai. E talvez essa dificuldade em comunicar afeto venha, né, de sei lá quantas gerações para trás. Ninguém aprendeu a fazer isso e a gente pode aprender. Não tem um manual, né? Não tem manual, não tem. A gente tem que aprender a fazer fazendo. E a gente pode até se espelhar em alguém. Agora é fazer. Tem algum conselho, Lê, que você deixa aqui para quem está assistindo esse vídeo, para quem ficou com alguma dúvida e vai deixar a perguntinha aqui embaixo para a gente responder? Vou mandar tudo para a Letícia, tá, gente? Tem alguma dica que você dá para poder sair dessa situação? Eu acho melhorar? que a coisa mais importante que uma pessoa pode ter na vida é o objetivo. E ela precisa entender que esse objetivo tem que ser um objetivo alcançável.
Não tem nada mais motivador do que você definir alguma coisa que você quer muito que aconteça e fazer por onde aquilo acontecer. Então, eu acho que você ter um objetivo faz com que você tenha disciplina, e a disciplina está muito ligada com a autoestima. Porque você vai lá, você determina uma coisa, você cumpre e você se sente muito bem porque cumpriu. Essa sensação de que você ter, putz, dever cumprido, ninguém tira de você. Você acha que quando a pessoa está nessa fase, e ela tem um objetivo, de repente ela comunica com outras pessoas que não estão, como a gente comentou, pactuando da mesma vibe dela, é melhor ela ficar quietinha e fazendo devagarinho? Sabia que tem uma coisa curiosa? A chance da gente ir de encontro a um objetivo nosso aumenta se a gente comunicar para alguém. Aumenta? Aumenta. Jura? Mas a gente precisa escolher com quem vai comunicar, para quem. Eu já achei Se que for alguém que vai te gongar, compartilha com aquela pessoa que você sabe, que vai saber, que de alguma maneira vai te ajudar. Fala, poxa, mas você não ia fazer dieta? Pô, mas você não ia guardar mais dinheiro? Alguém que te ajude a ir de encontro ao teu objetivo. Se for para gongar, o mundo já está cheio, não precisa. Agora, se colocando do outro lado, para ser essa amiga que motiva, para ser essa mulher que levanta a outra ali, que empodera a outra, porque a gente está precisando disso, como a gente comentou aqui, pegar na mão e vamos junto. Como é que a gente faz com que isso venha sem competir, sem querer o que é o da outra, porque às vezes, né, a grama da outra tá verdinha, tá brilhosa, mas a gente não sabe o que tem debaixo daquilo. Compara você com você mesmo. Não se compara com ninguém. Não se compara com ninguém, né? Como é que você estava há 10 anos atrás? Eu não tinha as rugas que eu tenho hoje. Mas eu não tinha metade da desenvoltura e da capacidade de falar o que eu estou falando aqui para você que eu tenho. Né? Então eu ganhei algumas coisas e perdi outras. Então não adianta me comparar, não adianta. Tá na moda cancelamento, que é uma coisa tão triste, né? A pessoa se sentir cancelado, que é a mesma coisa do rejeitado, né? Só que é público. É público, é uma chateação pública, gente. É uma exposição, cara. Mas a pessoa meio que compactua com isso, porque a partir do momento que ela aceita expor grande parte da vida dela, ela está aceitando que tem chance de fazer alguma coisa que não agrade a todos. Aí vem os haters, vem aqueles comentários desagradáveis, né? Você precisa aprender a lidar com isso aos poucos, se teu objetivo é ter uma exposição. Né? Senão você certamente vai passar sem isso. Você vai ter lá na sua rede social só as pessoas que você aceita e ninguém vai falar mal de você. Fechado. Né? Mas é uma mico entre família. Né? Porque parece que a pessoa ela é analisada em função de uma atitude só. Né? Se ela cometeu um erro, seja ele qual for, a internet vai lá e puff, cancela. E o que ela fez antes? Não conta, né? Parece que não conta. Não conta, é verdade. É uma exposição tão... Cara, é o que a gente falou, não dá pra ser tão natural, né? Porque a pessoa vai lá, ela coloca o pensamento dela, daquele momento ela foi ela. Nua e crua, pronto, cancela. Não gostei. Continua sendo fake aí, tá bom. É ridículo isso, né? Eu tô falando por mim, gente. A cultura os valores estão um pouco invertidos, né? Mas, por um lado, eu acho que tá bom, porque as pessoas estão se expressando. Ninguém tá sendo mais tão tolerante com qualquer coisa. Eu acho que a gente está naquele momento, assim, de tá todo mundo falando tudo, o bom e o ruim. Vai chegar o momento que as pessoas vão aprender a se domesticar nesse sentido, porque tem coisas que você não precisa falar. Fica quieto. Guarda pra você. Fica quieto. Né? Se não vai trazer nenhum benefício para outra especialista. Guarda pra você, não precisa falar. Né? Volta e meia, olha na rede social e penso, putz, que vergonha alheia. Nossa, mas eu não vou gastar o meu tempo indo lá e falar, fulana, não vou fazer isso porque eu tenho outras coisas para fazer. Então você ter seus objetivos de vida te ajuda muito. Você tem as suas prioridades, você não vai gastar tempo fazendo essas coisas. E se nutrir de coisas boas, porque aí a autoestima vai lá em cima e cada vez mais vai se sentir mais amada, mais confiante. A confiança vem do sucesso e o sucesso vem do tentar fazer. Nós estamos conversando e falando de tanta coisa interessante que é impossível não compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai acrescentar muito na tua vida. Lê, geração mimimi. A gente estava falando de autoestima. O que é a geração mimimi? Tem um nome técnico para isso. Geração floco de neve. Que são aqueles adolescentes que são super protegidos pelos pais
que são impedidos de entrar em contato com a frustração, que os pais resolvem tudo por eles e que quando a vida apresenta alguma dificuldade, eles não têm habilidade emocional nenhuma para lidar com aquilo. E aí a gente vê o índice altíssimo de tentativa de suicídio em função de frustração, de relacionamentos, ou seja, a geração mimimi não sabe lidar com frustração, não tem equilíbrio emocional, sabe? Não tem condições emocionais para lidar com isso. Provavelmente porque os pais foram lá e resolveram todos os problemas. Mas vai chegar um dia na vida dessa pessoa que o pai não vai poder fazer com que a fulana de tal se apaixone por ele. Quem tem que fazer é ele. E aí ele vai se ver nesse impasse, porque ele não desenvolveu a habilidade. E ele não sabe como fazer. E aí ele desiste. E aí mais pessoas fracas e a mente fraca, Então, gente mal resolvida, pais, infeliz. Né? Outro dia eu estava escrevendo um texto sobre isso, falando, né, para os pais que tira essa ideia da cabeça de que você tem que ser o melhor amigo do seu filho. Super-herói que vai proteger tudo. Não, e que você tem que ser o melhor amigo. Você não tem que ser o melhor amigo, né? Senão seu filho vai correr o risco de ser órfão de pai vivo. Criança precisa de limite, criança precisa de regras, né? Sabe, de imposição de regras. Desculpa. Pode falar. Você sabe que eu estava lendo um livro do Osho, né? E aí ele comenta que o pai ele tem que deixar a criança ter a experiência. Por exemplo, se a criança vai subir numa cadeira ou num banco, a mãe já sai desesperada, vai cair. Você tem que deixar a criança E o que faz? subir. Aprende a criança a ter medo de uma coisa que ela não E tinha. ela não teve experiência, se cai ou se não cai. Sua mãe não deixa. Cara, Né? Evita a necessidade de não frustrar o filho é tão grande por N razões, né? Por culpa muitas vezes, porque se vê obrigado a estar fora fisicamente porque trabalha. Demais. Já tem né? a cobrança exaustiva lá fora. A sociedade cobra, existem uma série de variáveis envolvidas. Né? Os pais não podem cair nessa cilada porque eles podem até resolver o problema agora, mas a longo prazo a bomba vai estourar. Lê, eu gostaria de deixar um convite aqui, público para você, pra gente desenvolver alguns quadros. Você aceita? Sei. Assim, pega de surpresa, né, gente? Você aceita pra gente falar sobre outros temas? Assim, não sei, eu gostaria da participação de vocês também. Qual o próximo tema que você gostaria que a Letícia colocasse pra gente e nos ensinasse? Porque eu tenho certeza, eu aprendi bastante coisa, eu espero que vocês tenham aprendido bastante aí também. Lê, seja bem-vinda então ao canal. Eu espero ajudar muitas outras mulheres, por isso está feito o convite para a Letícia para que ela possa retornar no canal. E eu gostaria que você curtisse, que você compartilhasse com outras mulheres, para que a gente tenha mais mulheres felizes. E Lê, deixa seu Insta para que a gente possa conhecer o seu trabalho. Eu acabei de abrir um Insta só voltado para questões da psicologia. Lá eu posto alguns vídeos curtos e alguns textos. Letícia Ravagnani, né? É ravagnani.psicologia. Tá aqui, vou deixar aí. @LeticiaRavagnani.psicologia. É isso aí, gente. Se tiver alguma dúvida, já manda lá no direct pra ler. Tchau! Gostou desse vídeo? Curte ele, não custa nada. E compartilha com as suas amigas. E se você tiver alguma questão pendente aí sobre esse vídeo, escreve aqui embaixo que a gente vai responder pra você, tá bom? Beijo!